Olá, como a gente falou na semana passada, no caso eu falei, a gente comentaria sobre José na semana passada e nessa sobre Maria. Por que fazer isso? A gente está próximo ao momento onde as pessoas dizem, né, que é o momento do nascimento de Jesus. Já comentei, a gente também sabe, não é o dia que ele nasceu exatamente, mas é legal a gente refletir sobre Jesus. E como a gente está falando sobre família, por que não falar sobre os dois? Normalmente a gente percebe que Mateus fala sobre José e Lucas sobre Maria. Isso é muito legal, porque a gente tem uma noção dos dois. Normalmente só falam sobre Maria e esquecem de José. Já comentamos um pouco como José era, e hoje a gente vai falar um pouco sobre Maria. O livro de Lucas ele começa falando um pouco sobre Isabel e Zacarias, né? E logo depois parte para essa mulher e a gente vai falar um pouquinho aqui. Estou aqui com o Fernando para me ajudar também nesse devocional. Ele vai comentar algumas coisas e agradeço, Nando, pela oportunidade aí. É isso, que eu agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. E é isso, vamos meditar a respeito da palavra de Deus. Eu não sei o que vocês pensam quando lembram de Maria. Eu realmente gosto muito do versículo 38 do capítulo 1 de Lucas. Eu acho isso muito legal, porque mostra como ela era. Novamente, eu relembrei no outro áudio como vários homens do Senhor, quando Deus chamou eles ficavam, não, eu sou muito jovem, não, eu não sei falar, e assim por diante. Nós vimos que José, quando Deus apareceu para ele e falou as coisas concernentes que iam acontecer, ele não titubeou. Ele não ficou pensando, não, eu sou valente. Se ele tivesse sido valente, ele ia ter sofrido muita mais dificuldade. Deus ia proteger o filho dele, Jesus. Mas eu não sei o que aconteceria com José, com Maria, como seria para eles. Mas ele não fez isso. O que ele fez? Vou fazer dessa forma. Deus apareceu para ele também em sonho para falar sobre não ficar quando Arquelau também estava. Isso é muito legal. E agora sobre Maria, é uma jovem, pelo que a gente percebe aqui. Ela não, eles ainda nem se casaram, ela é uma jovem. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre ela. Eu vou pedir pro Nando ler pra gente, capítulo 1 de Lucas, versículo 38. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Tá, o contexto é simples. É anunciado para ela que ela teria um filho, sendo virgem. Ela não era casada ainda. E a gente viu sobre José na semana passada que ele ponderou quando viu que isso aconteceu e o Senhor apareceu para ele: olha, é assim por diante que vai acontecer. Ele é filho de Deus. E agora imagina para ela saber que ela tá grávida sendo virgem. A gente pode até pensar, não, puxa, é um privilégio, é o filho de Deus, mas em decorrer do livro a gente percebe que ela não entendia totalmente isso. Como assim filho de Deus? Como assim aquele que havia de vir? Mas o fato é, como você se sentiria sabendo que isso aconteceria com você? Como eu falei, vários homens de Deus falaram que eram jovens ou falaram não consigo, e muitas vezes nós somos chamados pelo Senhor e o que a gente faz? Hoje não, eu ainda não estou preparado. Ah, eu ainda não sei como fazer. Mas a frase é: aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. Ah, mas isso nunca aconteceria comigo. Acontece. Deus diretamente fala com a gente pela sua palavra, falando pra gente: eu quero que você seja o meu servo. Eu quero que você me sirva. E o que que a gente faz? Como eu comentei, alguns de nós falamos: ah, mas é que ainda não chegou o momento. Com Deus falando: hoje é o momento. Então eu gosto muito desses versículos. Uma moça jovem, deixando bem claro: o que aconteça em mim? Eu sou sua serva, Senhor. Ela poderia ter olhado pra qualquer outra coisa, né? Não, e ter falado talvez, não, como assim? Ela até perguntou, né? Mas como isso pode ser possível? Como é que vai acontecer isso? E o anjo explicou e ela ficou convencida de que era o Senhor. É, não sei o que você pensa sobre esse versículo ou sobre outro, você quer comentar sobre ela também? Fica à vontade. Acho que é interessante, filho, a gente observar, igual você falou de José já, mas é avaliar o contexto, né? Porque quando Maria ela assume isso aqui, né, a gente olha de maneira bela, mas ela também está assumindo que a moral dela vai ser difamada, né? Porque quando existia essa ideia de estar prometido a casamento, né? O homem ele saía para procurar lugar para morada, e aí essa mulher ficou lá esperando. Só que aí do nada a mulher parece grávida. Então, muitas vezes a gente tem que meditar sobre se nós estamos dispostos a até mesmo colocar em xeque o que as pessoas acham moralmente certo em nós. No sentido que ela colocou a moral dela em jogo para receber o Filho de Deus.
E muitas vezes nós vamos ter que colocar a nossa moral, aquilo que de fato a gente acha mais valioso do que tudo, a serviço de Deus. Então, quando ela fala isso, que aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo que você falou, ela está colocando em xeque isso que as pessoas vão pensar também. Peraí, Maria engravidou, mas não teve relação com José, né? Porque é isso que o Freire falou também, né? A gente vê essa história e vê de maneira bela, mas a gente, no contexto de hoje, se a gente fosse pensar sobre isso, seria vergonhoso a gente olhar para uma mulher que engravidou, do nada, assim, né? E colocaria a moral dela em plano, assim, né? Pra gente pensar e meditar, peraí, quem é essa pessoa? E muitas vezes por Cristo a gente vai ter que colocar de fato a nossa moral para as pessoas, não para Cristo, obviamente, né? Porque moralmente para Cristo, para o Senhor, para Deus, ela estava sendo uma excelente serva. Mas para as outras pessoas, muitas vezes a gente não vai estar sendo. Então, o que eu vejo de Maria é que ela coloca isso em xeque também. Ela abdicou de tudo aquilo que ela era, talvez diante dos olhos da sociedade, uma mulher virgem que se guardou, que se cuidou até o casamento, para aceitar o Filho de Deus. E nós vamos ter que, às vezes, negar tudo que o mundo fala certo, todo mundo diz que a gente tem que fazer para aceitar o Filho de Deus na nossa vida. Mas quando eu olho para Maria, me vem essa reflexão, né? Se a gente está disposto e até o limite, assim, para estar com Cristo. Eu penso sobre isso, Fê. Eu acho tremendo, porque a gente acha que tá falando com pessoas, comigo também. Quantas vezes Deus não chama a gente, como o Nando falou, pra aceitar o Filho de Deus e a gente fica pensando, o pessoal fica rindo da minha cara. Agora você virou crente. Ué, o que aconteceu? Agora não pode jogar um futebol. Coisas que a palavra nem fala. A gente pode jogar futebol. A gente pode ter uma vida também de aproveitar as coisas aqui, jogar um jogo imobiliário, se divertir, ir num rodízio. A gente pode fazer um monte de coisas. E ainda assim, a gente vai com tanto medo que a gente até aumenta a proporção do que a gente não quer fazer, largar as coisas de fora, né? Puxa, mas eu gosto tanto daquela coisa, eu não vou mais poder ter mais oportunidade. É como o Nando falou. Agora, Deus está nos chamando da mesma forma que chamou ela e mostrando pra gente, vocês conseguem abdicar e as pessoas não vão poder fazer com que você desista ou coisa assim do tipo estando com Cristo. Porque vai ser cada vez maior aquela chama dentro de nós. Eu acho interessante que quando ela aceita isso, mais pra frente a gente vai ver, e acho que é legal vocês lerem capítulo 1, 2 de Lucas, diversas vezes pessoas iam, pegavam o neném no colo e falavam, esse é o Salvador. Imagina pra ela escutar aquilo, meu filho é o Salvador. Sim. Né? Olha, esse aqui é aquele que veio para redimir o povo de Israel. Deus está animando ela através de pessoas para ela continuar. E vai ter várias pessoas que vão fazer isso com você também. Se você tiver com dificuldade em aceitar realmente, mudar a sua vida porque as pessoas vão falar determinada coisa, né? Talvez você fosse um daqueles que ficavam menosprezando e zombando de cristãos que passavam na frente do bar onde você estava ou em algum outro lugar e agora pensar que as pessoas vão olhar para você e falar, ué, mas você não estava fazendo aquilo lá anteriormente? Mas fica tranquilo quanto a isso, né? Não sei se tem mais alguma coisa. Acho que até o início, assim, né? A dúvida de Maria, é, como que ela teria, né, um filho. Opa, na verdade ele tá falando até que fala de Maria que ela teria um filho, né? E também fala que Isabel estava grávida. E aí o 37 fala que porque para Deus nada é impossível, né? Então acho que isso reflete todo o Filho tá falando. A gente tem que entender que vai depender do Senhor, daquilo que o Senhor determinou para nós. E aceitar a Cristo é diante as formas que Ele espera de nós. Então, aquilo que você julga ser impossível, com Deus você vai ver que não era impossível, que não era limitante. Você que estava se limitante, mas Deus não te limitou a isso. Deus ele tá te usando para fazer isso, assim como Ele usou Maria, né? Dentro daquilo que era impossível, uma mulher que não tem filho, ter filhos. Então acho que é pensar como que Deus pode te usar? Como que ele pode sair daquilo que você achava que era impossível para realizar aquilo em você, né? Que todos podem, todos conseguem, claro, com a ajuda de Deus. Assim como o exemplo de Maria. Maria não teria tido Jesus se não fosse Deus. Deus é a parte central desse texto. É ele que concede a bênção e é ele que faz que gere o fruto dentro de Maria e ainda que nasça esse fruto. E que o menino cresça e etc e tal, em sabedoria. Maria, ela foi usada como instrumento. Agora, você está se deixando usar como instrumento de Deus, né? Que é o ponto mais importante. Deixando Deus fazer isso impossível na sua vida, como ele fez na de Maria.
Acho que vale também esse pensamento. Sim, novamente. Reflita bastante nesse período. Eu sei, a gente não tá falando para você comemorar Natal ou coisa assim, tipo, o nascimento de Jesus, mas é um período muito legal para passar com a família, você refletir sobre os seus pais, refletir em você mesmo como pai ou como filho. Então, olha que exemplo legal que Deus deixou. Homens conseguem mesmo ponderar, homens conseguem olhar e dizer que se faça em mim o que o Senhor deseja. Então, acho que esse é um bom exemplo pra gente. Eu agradeço, Nando, pela ajuda. Acho que fica bem marcante nesse período de final de ano de festas. Eu acho que é um período pra gente refletir em Jesus e também na sua família. Isso aí. Hum, Amém. amém. Muito obrigado.